Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Sebrae lança programa de transição energética para pequenos negócios. Biogás e energia fotovoltaica são algumas das possibilidades. Abertura de micro e pequenas empresas bate recorde no primeiro trimestre do ano. E ainda o mercado financeiro diminui a projeção da inflação em 2023. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A abertura de micro e pequenas empresas bateu recorde no primeiro trimestre de 2023. No início deste ano, foram criados 214.400 empreendimentos desses portes, número 9,2% superior ao resultado do ano passado e 60,8% maior do que em 2019. Além disso, as MPS, que faturam entre 81 mil e 4,8 milhões por ano, aumentaram a participação na quantidade total dos pequenos negócios, que englobam, além dessas faixas, os microempreendedores individuais. No recorte por setor, os serviços tiveram um maior número, com 57,7% das empresas abertas, seguidos pelo comércio e indústria. Por local, o estado de São Paulo saiu na frente, com 28,7% dos empreendimentos, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Bom, e para analisar esses números e também os reflexos na economia, eu convido André Espínola, analista do Sebrae Nacional, que está com a gente toda semana. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem e você? Tudo bem. Vamos lá para a leitura desses números no geral, né? Um aumento, o que é bom, né? E a que a gente pode atribuir? Então, a gente ainda tem algum reflexo da retomada da atividade econômica pela pandemia. A gente tem, eu vou juntar aqui o que eu falei 2 semanas atrás aqui no jornal sobre a nossa pesquisa global de empreendedorismo, que mostrou tanto que o Brasil está com a cultura empreendedora enraizada na população. Então, a gente tem uma população que gosta e cada vez mais quer empreender. A gente tem mais de 50 milhões, a pesquisa de 2022. Naquele momento, a gente tinha mais de 50 milhões de pessoas que estavam estudando com a intenção de empreender. Então, a gente tem visto isso, a economia está razoavelmente se aquecendo um pouco mais pós-pandemia, está num ritmo que está caindo um pouco, mas a gente ainda tem um aquecimento, uma retomada pós-pandemia. Isso tudo desemboca naturalmente nos negócios. Vamos lembrar que o Brasil tem uma geração Z também muito potente, o pessoal que nasceu ali no fim dos anos 90, que quer empreender, que quer um propósito. E a gente tem também muita gente que acaba abrindo um negócio por necessidade, que acaba construindo na família um anseio de que aquele negócio seja tocado por outras pessoas. Então, um conjunto de fatores que explica essa condição aí de microempresas e empresas de pequeno porte. Lembrando que as microempresas e empresas de pequeno porte são mais empregadoras do que o MEI. É natural, né? Então, ainda tem o reflexo de emprego que a gente vê em outras pesquisas também, que a pequena empresa está sendo responsável por 80% dos empregos criados no país nos últimos meses. Que bom, né? Para o MEI só pode um empregado, um funcionário por enquanto, né? Até essa discussão no Senado. Agora tem um dado interessante aqui, né, André, também, que diminuiu o número de formalização para o MEI neste trimestre, né? Mas é porque explodiu muito no outro? O que é que a gente pode explicar também esse número de formalização um pouco menor de MEI? É uma redução, na verdade é uma desaceleração, né? Uma desaceleração pontual. Ela acontece em alguns momentos. A gente lembra que a gente sai do primeiro trimestre, né? A gente tem aquele desaquecimento natural do mercado de trabalho, pós-festa de fim de ano, pós-Natal, pós o mês de janeiro, que ainda é um mês que ainda tem um resquício de aquecimento. Então, é natural que esse número decaia em relação aos meses anteriores. Certo, nada preocupante. Tem um dado interessante também, eu puxo aqui pela pesquisa, que fala na melhoria da qualidade do empreendedorismo, que é bom também, né? Isso é uma crescente, o Brasil precisa avançar mais, mas é uma crescente. A gente viu na pesquisa de monitoramento do empreendedorismo global
que depois a pandemia inverteu a curva das pessoas que abrem uma empresa por necessidade em relação à oportunidade. Então, a gente está retomando esse cenário. Assim, é mais lento, é mais gradativo. O Brasil, ele infelizmente retornou a níveis do início dos anos 2000, 2010. Então, ele está retomando gradativamente as pessoas que abrem um negócio por oportunidade, que é uma pessoa que planeja um pouco mais, que se estrutura melhor, que pesquisa melhor, que estuda mais para abrir o seu negócio, e aí quando ela consegue aumentar as taxas de sucesso dela, de retorno dela. Então, é uma retomada pós-pandemia também, Sebastião. Leitura, né? São Paulo, Minas e Rio, né? Claro, apareceram aí na ponta como maiores números, mas foi no país inteiro essa melhora, né? Sim. Pelas médias que a gente tem do que representam esses estados, eles sempre estão nas 3 primeiras em números. Quando a gente vê indicadores nominais, né? Eles estão sempre nos primeiros lugares, é natural. Mas esse reflexo é no Brasil inteiro e de uma forma bastante uniforme. Bom, André, para a gente quase concluindo aqui, na hora de abrir uma empresa, né, se a gente está com essa possibilidade, essa expectativa de cada vez melhor, de mais empresários abrindo, se formalizando, qual é o grande cuidado que você sugeriria, a gente, para dar uma orientação aqui, e que impacto tem ou que benefício tem a tecnologia nesse processo? Quanto melhor ele se preparar, né, Sebastião? Assim, abrir uma empresa significa investir um dinheiro, significa investir o seu tempo. Muitas vezes investir o tempo de mais pessoas, familiares, pessoas do seu círculo de convivência. Então, assim, é uma coisa muito importante, muito impactante para a vida de 99% das pessoas que abrem uma empresa. Então, quanto melhor ela se preparar, mais chances de sucesso ela vai ter. Então, se ela vai precisar de dinheiro, qual que é o modelo de negócio dela, qual que é o mercado dela, se ela gosta daquilo que ela vai fazer, é importante que ela goste. Ela precisa gostar para ela ter mais resiliência, né? Então, a pessoa tem que estudar, ela tem que se estruturar, estudar como ser empresário, estudar o mercado, estudar o que vem por aí, tentar se conectar com tendências e com um futuro de curto prazo, no mínimo. E aí a tecnologia ajuda nisso tudo, né? Hoje a pessoa pode fazer isso tudo sem sair de casa, ela pode fazer capacitações, acesso ao Sebrae, plano de negócio, faz o Canvas, que é um plano de negócio mais simplificado, mais objetivo, visual, que ela já vai conseguir ver o seu negócio como um todo. Ela pode fazer o próprio plano de negócio em si, ela pode prospectar linhas de crédito, ela pode prospectar ela pode se conectar com outras pessoas em comunidades que tem o mesmo tema, ela pode se conectar com pessoas que fornecem conteúdo e dão insights sobre aquele setor que ela vai começar o negócio dela, enfim. Então, a tecnologia abrevia esse tempo, abrevia essa curva de aprendizado, barateia, às vezes, muitas vezes até gratuito o que ela vai fazer, e dá muito mais condições para ela ganhar uma potência nesse processo de preparação para abrir uma empresa. Tá certo. André Spínola, analista do Sebrae Nacional, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu até ia explorar um pouco mais com você, mas nosso tempo estourou. Queria saber da sua impressão sobre a semana do MEI semana passada, mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Obrigado por hoje, André. Um abraço forte. Obrigado, um abraço. Até mais. Seguimos por aqui. Olha, fontes renováveis respondem por mais de 90% da energia distribuída à população brasileira. Entre janeiro e abril, a energia limpa supriu 91,4% da demanda do Sistema Integrado Nacional, ou Interligado Nacional. O resultado superou o mesmo período do ano passado, quando ficou em 87,8%. Na média por fonte, a geração hidráulica atingiu 77,2%, a energia eólica ficou em 11,5% e a solar em 2,7%. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico, órgão fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Bom, e falando ainda nesse tema, o Sebrae lançou esta manhã o Programa de Transição Energética de Pequenos Negócios para apoiar esse segmento rumo à transição energética. A ideia é chamar a atenção dos donos de pequenos negócios sobre o custo da energia, o consumo e a possibilidade de adotar tecnologias de geração de energia, como a fotovoltaica e o biogás. A repórter Camila Xavier tem informações ao vivo para a gente. Bom dia, Camila. Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos que nos acompanham no JE2. É isso mesmo, Sebastião. A ideia do evento hoje aqui, realizado no Hotel Royal Tulip, é chamar a atenção desses pequenos negócios, né, sobre
o custo da energia, a economia que eles podem ter nessa energia, nesse gasto, né, com a energia, a possibilidade de adotar tecnologias de geração de energia, como você bem disse, a fotovoltaica e o biogás. O Sebrae ele lançou mais cedo o programa de transição energética dos pequenos negócios. Agora, Sebastião, eles estão reunidos ali naquela salinha ali dentro, discutindo com mais de 30 especialistas no tema, falando sobre o futuro da energia para os próximos 4 anos. Hoje, de acordo com o Sebrae, são 22 milhões de pequenos negócios no país e a energia é um insumo importante para a competitividade desses pequenos negócios, né? O custo com a energia hoje varia aí de 15% a 18%. E é exatamente isso, Sebastião, que eles estão discutindo hoje aqui. Estratégias para o futuro no desenvolvimento econômico do país, ou seja, maneiras de reduzir esse custo com a energia, né? Através até mesmo de uma energia mais sustentável. Eu volto com você aí no estúdio, Sebastião. Ótimo, Camila. Muito obrigado. Bom trabalho para você aí. E a gente volta a conversar em outro momento. Bom, Camila, falando ao vivo aqui de Brasília para a gente, no Dia Mundial da Energia. Obrigado, Camila. Até mais. Seguimos por aqui. Olha, os microempreendedores rurais do Centro-Oeste vão contar com financiamento para a expansão dos negócios. Os acordos foram firmados na Feira Agrobrasília, entre o governador do Distrito Federal e o presidente do BRB, o Banco de Brasília. Os contratos assinados têm como objetivo ajudar os produtores na compra de máquinas e equipamentos agrícolas e no custeio da produção de grãos, com taxas e condições diferenciadas. Assinamos contratos com diversos produtores, principalmente ligados a custeio e investimento, ligado à produção de soja, produção de trigo e a máquinas e implementos agrícolas. Assinamos também um contrato especial com a John Deere, com a Macicampo, que é a revendedora da John Deere no Centro-Oeste, no DF, no Tocantins, em Goiás, em que nesse contrato a gente fornece condições especiais e redução de taxa de juros para quem comprar na feira os implementos, os equipamentos da John Deere. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de financiamento em 5 anos, em que a gente financia 100% do equipamento com taxa de 0,99 ao mês. O presidente do banco destacou a importância da iniciativa para o crescimento de micro e pequenos empreendedores rurais. A atuação coordenada de um banco, de parceiros, de revendedores, numa feira é chave para que esses pequenos produtores tenham tranquilidade, segurança, entendam das condições de negócio, possam comparar as ofertas que têm e se planejar. A gente está 1 mês e meio do início do ano safra, esse é um momento ótimo para que se organizem e tenham acesso às melhores condições. E veja, quando a gente está falando disso, a gente está falando de custeio, a gente está falando de investimento, a gente está falando de recursos para armazenagem, para comercialização, é a hora. Parceria que foi comemorada pelo governador de Brasília. Essa carta de crédito, a cooperativismo que é muito importante na nossa região e que tem ajudado muitos produtores. Então o BRB entrega essa carta de crédito e nós vamos continuar trabalhando firmes para financiar cada vez mais e melhor o produtor rural do Distrito Federal. Além do crédito rural, o governador anunciou a redução das taxas pagas pelos produtores regionais ao IBRAM, Instituto Brasília Ambiental. A ideia é reforçar a competitividade desses empreendedores, que na maioria dos casos são MEIs. E no próximo bloco você vai saber qual a previsão do mercado financeiro para o PIB. Nós voltamos já já. Onze horas e 46 minutos, agora pelo horário de Brasília. Nós estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O mercado financeiro diminuiu a estimativa da inflação para 2023. De acordo com as informações reunidas pelo Banco Central, divulgadas semanalmente no Boletim Focus, a projeção do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, caiu de 5,80% para 5,71%. Para o Produto Interno Bruto, a projeção de crescimento agora está em 1,26%. A previsão para a taxa Selic se mantém a mesma das últimas semanas, 12,5%. Desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros no país está em 13,75% ao ano.
Com o aumento do salário mínimo no início deste mês, foi reajustado também o valor da contribuição mensal do microempreendedor individual. O DAS, o documento de arrecadação do Sistema Nacional, ou do Simples Nacional, corresponde a 5% do valor do mínimo e deve ser pago dia 20 de cada mês. Vamos lembrar hoje, na coluna FEComércio SP, a importância de manter em dia o pagamento do DAS e dos benefícios que ele garante aos MEIs. Aqui comigo, então, Sarina Manata, assessora jurídica da FEComércio SP. Bom dia, Sarina, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem? Ótimo, interessante a gente ressaltar isso, né, de manter em dia o pagamento do DAS, pelo quanto ele oferece de benefícios, né, que, aliás, não são poucos. Queria que você me falasse um pouquinho disso, do quanto é importante e o risco que se tem de não se pagar, né? Sim, é muito importante o MEI manter atualizado, então, recolhimentos mensais, justamente para garantir os benefícios previdenciários. É bom lembrar que, na verdade, a única diferença do MEI com relação aos benefícios que ele tem é que ele não tem direito à aposentadoria por idade, que, na verdade, também está em extinção, né, por conta aí da última reforma da Previdência. Então, o MEI, só recapitulando, ele tem direito, fazendo os recolhimentos aí mensais e mantendo em dia os recolhimentos, ele tem, então, direito à aposentadoria por idade, a auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, incapacidade permanente, se for o caso, que era a antiga aposentadoria por invalidez, o salário maternidade também para as mães, e também aqueles benefícios destinados aos dependentes, como auxílio reclusão e a pensão por morte. Então, praticamente, aí o MEI ele tem direito a todos os benefícios previdenciários. Sarina, a gente tem visto, infelizmente, o aumento de formalização, né? No MEI, até no primeiro trimestre, houve uma queda aí, mas a gente viu na entrevista ainda há pouco com o André, do Sebrae, que era já esperado, mas, enfim, há um aumento, sim, de formalização. E é interessante a gente lembrar, para quem está se formalizando agora, que também os benefícios têm uma certa carência, né? Para começar a usar, né? Sim, eles têm uma carência como qualquer outro contribuinte aí da Previdência Social. Em geral, as carências são de período de 12 meses. A gente tem uma exceção, por exemplo, com relação à maternidade, que são 10 meses, né? Principalmente por conta do período gestacional, mas, por exemplo, pensão por morte não tem carência nenhuma. Então, as carências são as mesmas previstas na legislação previdenciária, aplicável aí para qualquer contribuinte, por exemplo, o contribuinte autônomo ou contribuinte empresário normal, então as carências são as mesmas. Só voltando então para aquela questão previdenciária, o que vale é o pagamento pela contribuição, né? Não pela idade, só ressaltando o que você disse, né? Isso, essa é uma diferença importante. Por quê? A gente teve a reforma da Previdência, mas alguns contribuintes ainda têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Já o MEI não. A diferença principal dele é que ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, apenas por idade. Então, por exemplo, o homem se aposenta com 65 anos e a mulher com 62 anos. É bom também a gente lembrar uma diferença com relação ao MEI, é o valor que ele recebe de benefício. O MEI, na verdade, ele recolhe a contribuição previdenciária sobre o salário mínimo. Então, se ele não tem contribuições anteriores no valor superior a salário mínimo, por exemplo, se ele foi funcionário, recebia um valor maior, então ele vai receber, a contribuição dele sempre vai ser atrelada ao salário mínimo vigente, justamente porque ele faz a contribuição, como você bem falou, a contribuição dele é 5% sobre o salário mínimo. Então, apesar do MEI ele poder, por exemplo, ele ter um limite, ele poder receber aí pelos serviços prestados ou comercializados cerca de R$6.000 por mês, na verdade o benefício previdenciário dele, recolhendo como MEI exclusivamente, será limitado aí a um salário mínimo. Hoje, no caso, 1.320. Só para a gente concluir a nossa conversa e ressaltando a importância dela hoje aqui, que a gente está também há 2, 3 dias aí do prazo da declaração, que precisa ser feita até o dia 31, né, Sarina? É importante lembrar o MEI, então, que a gente está num mês aí atípico, porque tem a declaração de pessoa física. É bom a gente não confundir, então, declaração de imposto de renda pessoa física, que também encerra no dia 31. Não é todo MEI que está obrigado, mas a declaração anual simplificada do microempreendedor, todo mundo tem que entregar. Se você tem
uma inscrição como MEI ativa, independente se você está tendo atividade ou não, você é obrigado a entregar. A declaração vai até o dia 31, uma declaração muito simples. Você só informa, então, quanto foi a prestação de serviço ou a comercialização de produtos, mês a mês. Confirma se teve empregado ou não durante 2022 e entrega a sua declaração. É importante ficar atento a esse prazo, dia 31, porque se você não cumprir esse prazo, você pode estar sujeito a multas. E pode ser de 2% do tributo devido, né, na condição de MEI, observada a multa mínima de R$50. Então, independente se você está ativo ou não, se você não está mais em atividade no MEI, essa declaração é obrigatória e até 31 de maio. Tá certo, vale muito o alerta. Sarina Manata, assessora jurídica FEComércio SP, muito obrigado mais uma vez, Sarina, volte sempre. Tchau, até a próxima. Tchau, seguimos. Quem trabalha com roupas e acessórios sabe que as passarelas são uma bússola para as tendências artísticas e estéticas, né? Na edição de número 55, São Paulo Fashion Week, maior evento do setor da América Latina, revelou que ressignificar e buscar origens estão na moda. Grande estilo. Todas as 40 marcas falam a mesma linguagem e se questionam quem somos e o que nos une. E a moda no Brasil, ela tem uma característica, ela é potente, são mais de 300 mil micro, pequenas, médias empresas e ela é muito pulverizada. Mas é o micronegócio que vira um pequeno negócio, que vira um médio negócio e vira um grande negócio. Esse é o processo do empreendedorismo no Brasil e principalmente na área criativa, né? Que ela é uma área essencialmente de pessoas. O estilista baiano Jefferson Villanova trouxe uma moda abstrata que vai do parque ao escritório. A versatilidade das peças transmitem conforto. As cores em preto e branco dão o tom dessa coleção despojada e urbana. Uma coleção apaixonante. O nome da coleção é Abstrato e ela foi inspirada na paixão do Roberto Burle Marx pela botânica brasileira. Aos 19 anos de idade, ele viajou a estudos para a Alemanha e ele descobriu as espécies brasileiras fazendo estudos de desenho no Jardim Botânico de Berlim. E quando ele descobriu essas espécies brasileiras, ele ficou apaixonado. E quando o assunto é beleza, o natural dominou as passarelas. Os modelos apresentaram o glow e a vitalidade das makes saudáveis. É uma beleza super fresh. A história como se estivessem passeando num parque, né? Um Burle Marx, por exemplo. E aliado às transformações da sociedade, o estúdio TA Studio das de Caldas trouxe um verão colorido, diverso e inclusivo. A moda acessível a todos. Todo mundo aqui trouxe a diversidade de uma forma muito, ainda que polêmica e cheia de nuances que a gente assim tende a não querer olhar. De qualquer forma, isso trouxe consequências e coisas também muito boas. Eu, assim, convido todo mundo a olhar para os dois lados, mas também principalmente para as coisas boas que a gente tem enquanto cultura. Muito bem, assim a gente termina o Jornal do Empreendedor, segunda edição desta segunda-feira. Outras notícias ao vivo você tem na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.